Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal, desta vez para falar dessa crise política interminável no Fortaleza, tentar explicar aqui nesse vídeo para vocês por que Fortaleza vive esse racha política já há algum tempo, de forma mais velada, que parecia que era uma paz, mas aí a saída do Marcelo Paes desencadeou tudo isso, e a gente tem visto aí nas últimas semanas, nos últimos dias, movimentos mais claros de situação e de oposição, divergência de ideias, de maneiras de pensar o clube, de gestão, de SAF, de associação, enfim, vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo, mas antes disso, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, estamos aí rumo aos 1000 inscritos, então se inscreve aqui no canal para ajudar a gente, compartilha o vídeo aí com todo mundo, nos grupos aí de WhatsApp, onde que tiver, no Instagram, Telegram, Facebook, Twitter, Orkut, MSN, manda para os amigos, para os inimigos, vizinho, animal também que tiver, médico, manda para todo mundo aí, namorado, esposa, noiva, amante, ex que tiver, manda para todo mundo para chegar no maior número de pessoas esse vídeo que a gente vai falar sobre assuntos muito importantes e tentar traçar uma linha do tempo para explicar toda essa reima que está rolando aí nos bastidores do PC. Então vamos lá, meus amigos. A gente tinha nos últimos anos um Fortaleza num cenário de muita tranquilidade política, né? Em alguns momentos até havia o contraponto da situação do Ceará. O Ceará depois, na verdade ali já durante a gestão do Robson de Castro, tinham movimentos para a mudança do estatuto, para a voto do sócio-torcedor. Depois do rebaixamento, isso se intensificou com eleição, com aparição de oposição, enfim. E o Fortaleza, enquanto isso, vivia um momento de tranquilidade política, com os resultados esportivos ajudando também, e o Marcelo Paes como a maior e principal figura política do clube, a maior liderança, né? Mesmo depois que o Marcelo deixa de ser presidente e passa a ser um funcionário do clube, né, um CEO da SAF, ele ainda exercia essa liderança política, né? Então, a eleição de 2024, e isso está público aí, tá na coluna do Lucas Mota no jornal O Povo, que o Marcelo Paes, né, e o Marcelo fala isso, ele articulou para que todos os órgãos do clube tivessem chapas únicas, ou seja, sem enfrentamento, sem disputa, sem concorrência na eleição de 2024, para que todos os candidatos fossem aclamados e o clube seguisse nessa paz política que tanto se falava. Mas a gente precisa voltar no tempo, né? Ainda em 2023, já houve movimentos de discordâncias, né? O Geraldo Luciano era vice-presidente do Marcelo Paes, né? Os dois vices do Marcelo Paes eram o Geraldo Luciano e o Alex Santiago. No fim de 2023, a partir de setembro, né? O Geraldo iria passar para a SAF, né? Para o Conselho de Administração da SAF, e o Marcelo Paes como CEO, o Alex Santiago vira presidente da associação, e aí segue nesse rumo, mas o Geraldo passa poucos meses, na verdade, no Conselho de Administração da SAF, porque já havia ali as primeiras discordâncias na forma de gestão do clube, principalmente da parte financeira. O Geraldo já demonstrava uma preocupação em como o aporte da Liga Forte União seria utilizado naquele momento, questão de orçamento, de gastos, enfim. Então já houve uma primeira discordância e o Geraldo sai do Conselho de Administração da SAF. Em 2024, vocês vão lembrar, eu e meu amigo João Pedro Oliveira publicamos uma matéria no jornal O Povo em que o Alex Santiago estava com a renúncia pronta e que não era a primeira vez que o Alex sinalizava que iria renunciar, comunicava que iria renunciar e já tinha se despedido em grupos de WhatsApp, de funcionários, de outros dirigentes, enfim, estava com carta de renúncia pronta, mas houve uma mobilização para que ele ficasse, em nome da União, da família tricolor, que é sempre tão falado, e etc. E o Alex acabou ficando, mas já havia ali discordâncias do Alex com o modelo de gestão do Marcelo Paes, algumas questões de decisão. Tanto que depois, sempre que o Alex tinha tinha atuações no departamento de futebol, ele sempre falava da questão da carta branca, de ter autonomia, né? Porque ele não queria exatamente que houvessem esses embates. Mas enfim, acabaram havendo novos enfrentamentos, né? A questão do Bruno Costa era uma relação de atrito, isso gerava conflitos também entre o Alex e o Marcelo Paes. Tinham outros motivos também de desgaste no dia a dia,
Então já havia aí essas discordâncias entre Alex Santiago e Marcelo Paes, que eram duas lideranças importantes do clube. O Marcelo, por mais de uma vez, tratou o Alex como sucessor natural dele. E aí no início de 2025, ali março, abril, tem a gota d'água, né, desse rompimento do racha em que o Alex Santiago é demitido da forma como foi. E ali fica muito claro que o Marcelo Paes, enquanto principal liderança do clube, enquanto principal figura política, era soberano, né? Ele já tinha conseguido aquela atuação nos bastidores, né, para a eleição do clube sem outras chapas, né? Somente as chapas que foram aclamadas vitoriosas, com participação muito efetiva dele, de quem seria o presidente da associação, né, que foi o Rony Machado, e as outras chapas, né, também dos órgãos da associação de forma unânime. O Marcelo também tinha uma ascendência muito grande sobre o conselho de administração da SAF, né, apesar de ser o CEO, de ser um funcionário do clube, por ser uma figura muito gigante. A partir do momento da saída do Marcelo Paes, né, aliás, no segundo semestre, o Marcelo já vinha sinalizando que iria deixar o clube, falou isso para pelo menos duas pessoas, né, de confiança dele. Uma delas, ele falou publicamente, então me sinto à vontade aqui de falar, foi o Geraldo Luciano, né? O Marcelo falou para o Geraldo no decorrer do segundo semestre que queria deixar o clube. A partir dali o clube já passou a monitorar alguns nomes. E a partir dali, para que não houvesse um vácuo, alguns membros do Conselho de Administração da SAF, entre eles o Fabiano Barreira, passou a ter uma atuação mais direta em algumas questões, está presente em alguns jogos, fora de casa, inclusive, viagens, enfim. Já tentando preparar o terreno para que não ficasse um vácuo na saída do Marcelo. O Marcelo, no primeiro momento, decide ficar, 2 semanas depois, vai para o Corinthians, e aí é que é o estopim para tudo isso que nós temos visto no cenário atual. Por quê? E é uma frase que eu tenho ouvido muito nas últimas semanas de pessoas do clube, né? Porque não existe vácuo de poder, né? Rei morto, rei posto. Então, a partir do momento que o Marcelo sai, né, essa principal figura política do Fortaleza, essa principal liderança, outras lideranças vão querer emergir, né, para não assumir esse lugar, mas para poder assumir as tomadas de decisões, né, definir os rumos do clube, enfim. E aí é que há essa divisão. Né? O Geraldo Luciano já vinha tendo atuações nos bastidores, né? Inclusive foi uma das pessoas comunicadas pelo Marcelo, de que o Marcelo iria sair, né, ainda ali no decorrer do segundo semestre. Então o Geraldo já vinha tomando nota de algumas situações do clube, muito preocupado com essa parte financeira, que ele sempre enfatizava nas entrevistas. E havia um caminho natural de que o Geraldo tivesse uma participação mais direta na vida do clube, ou no conselho de administração da SAF, ou com ajuda externa ali, mas muito efetiva, com o Bruno Caos, enfim, com o Fabiano Barreira. Mas em dado momento, né, diante desse vácuo de poder, o Geraldo e o Alex se unem. Né? O Alex Santiago e o Geraldo Luciano, que tinham sido vice-presidentes juntos, se unem. E aí forma-se realmente um pacto, né, de que o Geraldo só voltaria se o Alex voltasse. O Geraldo na parte administrativa, o Alex no departamento de futebol. E aí isso causa novos atritos, porque o grupo da situação aceitava a volta do Geraldo no conselho de administração da SAF, aceitava que o Geraldo, inclusive, indicasse mais alguém para o conselho da SAF, mas sem a presença do Alex Santiago, né, que enfrentou uma rejeição muito grande no conselho deliberativo, na diretoria executiva, na diretoria da SAF. Então houve uma resistência realmente muito grande ao nome do Alex e foi vetado. Isso incomodou o Geraldo optou por não voltar, então tem aquela nota pública e tal. E aí vem essa eleição, né, do Conselho de Administração da SAF, já com essas articulações rolando, enfim, eu já comentei disso um pouquinho no outro vídeo. E aí, menos de uma semana depois, a gente continua falando do Conselho de Administração da SAF e da briga política no Fortaleza, desse racha político, por quê? No domingo foi publicada uma nota aí de muitos conselheiros, ex-presidentes, ex-dirigentes do Fortaleza, questionando, né, a questão de o presidente e o vice-presidente do Conselho de Administração da SAF serem os dois membros que já estavam, e que haja uma mudança para que essa escolha, né, do presidente e do vice do Conselho da SAF passem a ser do Conselho Deliberativo, né, dos conselheiros ali, né, da mesma forma que a eleição dos 5 membros é no Conselho Deliberativo,
para que a escolha do presidente e do vice seja lá também, né, e não do presidente da associação, com 5 membros. Então, né, houve essa reclamação, essa carta, e esse burburinho já vinha rolando nos bastidores há alguns dias, né, sem satisfação com isso. Esse grupo, né, capitaneado aí pelo Geraldo Luciano, pelo ex-presidente Luiz Eduardo Girão, pelo Alex Santiago, né, e com outras figuras relevantes também, que eu vou lembrar aqui de cabeça, o ex-presidente Flávio Novaes também está lá, Mário Oswaldo, que foi dirigente do clube, Alberto Régio, que já foi dirigente do clube, Omar Macedo, que já foi dirigente do clube. Posso estar esquecendo outros nomes relevantes aqui, mas lembro desses, né, que já foram dirigentes, diretores, enfim. Então, acabou gerando essa insatisfação, porque eles entendem que não houve uma renovação, né? Entraram 3 novos membros, mas eles entendem que nos postos de comando não houve mudança e vai seguir no rumo que estava. Obviamente, tem a insatisfação, porque não houve as voltas do Geraldo e do Alex, mas houve esse questionamento também de que pelo menos um dos nomes deles, né, que aí seria o Eduardo Jucá ou o Júlio Corrêa, né, que são do grupo dos médicos tricolores, teriam que estar na presidência ou na vice-presidência. Esse é o cenário político do Fortaleza. Continua a confusão. Os dois médicos que eu citei, o Eduardo Jucá e o Júlio Corrêa, ainda não assinaram a ata da reunião da eleição deles, né? Então, por isso ainda não foi protocolado, ainda não foi oficializado, né? Eles já foram anunciados, mas o ato formal, né, de assinatura de eleição, realmente ali, empossando eles, todo o trâmite burocrático legal, ainda não foi concluído. E já corre um burburinho muito forte nos bastidores de que esse grupo, né, esse grupo de oposição que lançou essa nota, não gostou da posição, né, da dupla na reunião que definiu lá junto com o Rolim Machado e os outros membros, né, que definiu o presidente e o vice do Conselho da SAF, né, que ficaram o Bruno Carlos e o Bruno Ascioli, que já estariam soltando a mão e que os dois já estariam pensando, né, o Eduardo Jucá e o Júlio Corrêa, em não permanecer, né, por essa falta de apoio, de suporte político e também por toda essa guerra que continua, né, essa briga nos bastidores que continua. Então, o fato é que a saída do Marcelo Paes, o Marcelo carregava o ônus e o bônus, né? Então, ao mesmo tempo que nas vitórias, nos momentos bons, né, nos êxitos do Fortaleza, o Marcelo era uma figura muito exaltada, muito destacada, e que falava a nível nacional e a nível local, era sempre muito elogiado, era o rosto do Fortaleza bem-sucedido. O Marcelo virou o rosto também do Fortaleza fracassado de 2025. E então ele monopolizava as atenções, no bom e no ruim. No ruim, o Marcelo levou muita porrada no ano passado, né? Quando sai também. Mas a partir da saída do Marcelo, outros órgãos, e o Conselho de Administração da SAF, inclusive, que não era tão cobrado em 2025, que pouco apareceu, que a maioria da torcida nem conhecia os rostos e quem eram os integrantes, passou a ser mais cobrado, a ser mais exigido agora. Essa eleição dos novos membros, né, da nova composição do Conselho de Administração, ganhou uma dimensão muito maior. Claro, bola parada, essa efervescência política que já tinha, as presenças do Geraldo e do Alex, mas ganhou uma atenção muito maior justamente por aquela principal figura política não estar mais no clube. O departamento de futebol foi muito cobrado e houve uma reformulação também, com saídas do Papelim, o Júlio Manso foi para o Corinthians a convite do Marcelo, Daniel de Paula Pessoa também saiu, então houve essa mudança. Esse grupo de oposição eu acho que se sentiu mais respaldado e mais à vontade para aparecer publicamente, sem ser eclipsado pela figura do Marcelo, que tinha ali o domínio do Conselho Deliberativo, né? Tinha uma ascendência muito grande. Então, nessa tentativa de preencher o vácuo de poder, né, esse outro grupo tem tentado conseguir espaço, mas diante de um conselho, de um grupo de situação, na verdade, de um grupo de situação que é muito alinhado e está há muito tempo aí, né? O Conselho Deliberativo, né, o Wender Regadas, o Rolim Machado, que foi da gestão do Marcelo antes, foi assessor da presidência, foi vice-presidente, está no comando da associação desde 2024, né? Esses dois órgãos, principalmente. O Conselho de Administração da SAF anterior, que tinham muitos membros com uma boa relação
com o Marcelo, em que o Marcelo tinha uma influência também, tinha uma carta branca total. Então, essa saída do Marcelo acabou deflagrando essa crise política no Fortaleza. Hoje há um racha muito evidente, né? Nesta segunda-feira, o Rolim Machado recebeu alguns ex-presidentes, Jorge Mota, por exemplo, Raimundo Regadas, enfim, alguns ex-presidentes, Renan Vieira também estava presente, para discutir essa situação, tentar dar uma apaziguada. São dirigentes, né, conselheiros com bom trânsito em muitas alas, né, com muitas pessoas, para tentar dar uma acalmada nesse clima político que está em ebulição, né, porque você tem figuras muito fortes, como eu falei nesse grupo, né, Alex Santiago e o Geraldo muito destacados, mas outros com uma boa influência também, né, entre os ex-dirigentes e até conselheiros que nunca tiveram cargos assim no clube, mas que se dão bem também com muitos outros pares, né, de conselheiros. Há outros nomes que eram até ligados à situação, que não assinaram essa carta, ainda por algum receio, mas que já se descolaram mais e estão pensando de forma mais semelhante a esse grupo de oposição. Então, as movimentações são essas, né? Essa saída do Marcelo Paes, que ainda tem sido muito falado por muita gente. Eu acho que está na hora de virar essa página também. O Marcelo está no Corinthians, seguiu a vida dele, está fazendo lá as negociações aí do Corinthians com o Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza, essa parte política, tem que virar a página do Marcelo, tem que tocar o barco. Esse grupo de oposição, eu acho que tem que, talvez... eu acho que tem que se decidir, na verdade, do que quer, né? Se vai baixar a guarda um pouquinho e esperar outro momento para discutir mudança no estatuto, que é um ponto que foi levantado, as eleições do ano que vem, né, para os órgãos da associação, ou se vai realmente para essa postura mais combativa de fiscalizar o Conselho de Administração da SAF, de fiscalizar o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, né, o gestor, né, a diretoria da associação, enfim. Eu acho que é preciso a oposição definir qual rumo que vai tomar. E a situação precisa, né, além de lidar com isso, né, tentar compor, tentar apaziguar os ânimos, precisa tocar o clube. Né? Então, Rolim Machado, Cláudio Maurício, Maurício Guimarães, Wendel Regadas, né, o Conselho da SAF, aí, Bruno Ascioli, Bruno Caos, Aniele, os médicos se ficarem também, e aí toda a diretoria da SAF, né, Pedro Martins, Rodrigo Montenegro, enfim, os executivos, gerentes, profissionais aí precisam tocar o clube, porque o Campeonato Cearense está rolando, daqui a pouco tem Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série B, jogadores estão sendo negociados, jogadores precisam chegar, folha salarial ainda precisa cair, os acordos precisam ser cumpridos, enfim. Fortaleza precisa seguir o seu curso natural. Acho absolutamente saudável que haja oposição e que haja situação, né? E acho sim que o debate tem que haver. Acho que nunca vai haver momento ideal, porque sempre vai haver uma ponderação de que esse momento não é bom para discutir isso, esse momento não é bom para discutir aquilo. Acho absolutamente saudável e natural que haja isso, mas em bons termos, né? Sem baixaria, sem apelação, sem a briga do poder pelo poder. Eu acho que o foco tem que ser realmente no clube, no que é melhor para Fortaleza. Se não é possível haver uma composição que haja um planejamento, um trabalho visando a eleição, ano que vem tem eleição, então eu acho que não pode ser o poder pelo poder, não pode ser a vaidade, não pode ser uma disputa política por si só. Acho que tem que ter um objetivo. Se a intenção é ajudar o clube, ótimo. Né? Se realmente a questão é política, é pelo poder que se esperem as eleições que virão no ano que vem. Enquanto isso, como eu disse, tem muito trabalho a ser feito pela frente. E aí você pode discutir se as pessoas que estão aí são as melhores, né? São os nomes ideais para tocar esse projeto, para fazer o Fortaleza se organizar administrativamente, financeiramente, se readequar a esse novo cenário, tocar esse projeto esportivo também, de voltar para a Série A, enfim, montar um bom elenco. Tudo isso pode ser discutido, mas eu acho que a coisa não pode cruzar uma linha de forma que o Fortaleza fique enrolado nessa briga política o ano todo, como tem sido essas primeiras semanas de 2026. Então é isso, tá falado aí, espero que dê para entender um pouquinho, né, de por que o Fortaleza vive esse racha político, que já vinha acontecendo de forma velada, de forma pontual aí nos últimos anos, e agora está mais explícito, está mais aberto, e eu acho que explica um pouquinho por que o 2025 do Fortaleza foi tão caótico também, por que 2026 começou conturbado também
nos bastidores. Então deixa aí teu comentário, teu pitaco, o que você tem achado desse cenário todo, qual a tua expectativa para o 2026 do Fortaleza, quem que você acha que está certo, quem que está errado, ou se está todo mundo errado, ou se está todo mundo certo, enfim. Deixa a tua opinião, deixa teu pitaco e deixa também teu like aí, meu camarada. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Se inscreve no canal para a gente chegar aos 1000 inscritos ainda nessa semana, se Deus quiser. Nessa semana teremos lives também aqui no canal. Teremos mais vídeos e é isso. Até a próxima.